Começando mais um Fox Sports Rádio, nós vamos direto lá pro Vascão. Luiz Fabuloso dando uma entrevista. Vamos ver o Fabuloso. Pode perder em outra, mas ganha muito, né? Em experiência, em peso, né? Ele é ídolo da torcida, né? E tem um bom passe. As faltas dele é muito boa. A gente ganha muita coisa com a entrada do Nenê. Ô Luiz, você falou né, que muita gente desacreditava até na sua volta agora ao Brasil e comparando até com o próprio clube, né? O Vasco voltando e hoje estando aí na 6ª colocação, pode até terminar a rodada no melhor cenário na 3ª colocação, né? Como é que funciona isso dentro do vestiário, de usar de repente isso, né? Porque às vezes quando o cara toma pancada assim, tem aquela força para mostrar, não, agora eles vão ver quem é o Luiz Fabiano, vão ver quem é o Vasco, vocês usam esse tipo de coisa? A gente não precisa, eu e o Vasco, a gente não precisa provar mais nada para ninguém, todo mundo sabe quem somos nós, né? O Vasco é um clube enorme, já ganhou Libertadores, já ganhou Brasileiro, então não tem por que a gente ficar se preocupando, né, em ter que mostrar alguma coisa. Eu já estou quase no final da minha carreira, já não. Quem viu, tá no finalzinho. Quem não viu, vai ter que entrar no YouTube depois. Já não preciso provar mais nada. É lógico que eu quero, sim, ir bem no Vasco, né? Fazer grandes coisas no Vasco, mas eu não faço as coisas para provar para aqueles que desacreditaram do que eu sou capaz, né? Eu já mostrei do que eu sou capaz e é mais uma questão pessoal mesmo de estar vestindo a camisa do Vasco, de querer deixar uma coisa boa aqui no Vasco, né? Não tem como eu querer ser, sei lá, o 5º artilheiro do Vasco, essas coisas não tem como, porque vai ser uma passagem curta. Mas eu queria, sim, deixar uma coisa boa aqui no Vasco, uma passagem legal. E não porque os caras me cornetaram e ter que mostrar para eles, não. Isso não passou pela minha cabeça. Foram 5 gols até agora. Quanto está na tua cabeça aí para marcar? Eu sempre trabalho com 50%. Se eu jogar 30 jogos no ano, se eu fizer menos que 15 gols, eu estou abaixo. Então, eu sempre procuro fazer 50% na média. Assim, eu espero que eu consiga fazer mais, mas o mínimo, eu te garanto. Estou na média. É isso aí. Então, Luiz, falando até então do seu primeiro gol, que foi no estádio Newton Santos, contra o Botafogo, digamos, ali foi uma conquista Taça Rio, digamos, um momento bom da equipe. Quero que você falasse um pouco sobre a volta a esse estádio, ao clássico, qual é a sua expectativa para esse clássico de amanhã? O Vasco vai estar jogando fora de casa, apenas 10% da torcida ao lado. Queria que você falasse um pouco o que se esperar desse jogo. A expectativa é muito, muito grande, uma grande oportunidade a gente conquistar os primeiros pontos fora de casa. Clássico não tem favorito, tudo pode acontecer, se define em detalhes, mas a gente está muito motivado para encarar esse jogo, né? Porque só nos traz coisa boa a vitória, né? A gente pode ficar em terceiro, a gente conquista os primeiros pontos fora de casa e ganha um clássico que traz muita confiança para o restante do campeonato. Então é uma expectativa enorme, a gente está preparado para jogar esse jogo. A gente espera fazer um grande jogo. Eu acho que é o primeiro jogo fora de casa que vai jogar na formação que joga em casa, porque eu vou jogar, né, fora. Então é uma expectativa enorme de trazer a vitória, independente se a nossa torcida vai
está em grande número ou não, a gente sabe que é só 10%. Independente disso, a gente vai em busca da vitória a todo custo. E você falou sobre os garotos, né, que o time ganha com o Nenê em experiência. De fato, é o Martin Silva, o Breno, o Paulão, o Nenê e você. O resto é tudo garotado, tudo cria. Tudo quer correr. É o Matheus Vital, o Douglas, é o Iago Pikachu, que também não é experiente. Então você, como um jogador mais experiente, como é que você vê esse time do Vasco para esse Campeonato Brasileiro, né? Até, claro, são 8 jogos, muitos jogos em casa, o time está em 6º lugar. Mas qual é a possibilidade real desse time? Você acredita nesses garotos podem, de fato, fazer o Vasco chegar à Libertadores? Ou tem que ter um pouco de cautela com eles, justamente por ser garotos? Como é que você vê a montagem do elenco para esse restante da temporada? Eu acredito que a mescla dos garotos com os jogadores experientes podem sim trazer grandes coisas para o Vasco. Até porque os garotos têm muita qualidade, está ajudando muito, e os experientes estão dando total suporte para eles. E por isso que eu acredito que essa mescla pode trazer coisas boas. Fácil não vai ser. O campeonato é longo, precisa muito de elenco. Acho que vai aparecer oportunidade para todo mundo jogar do elenco, do grupo. E todo mundo tem que estar preparado para isso, né? Porque quando entrar precisa ajudar. Mas eu acredito muito que a gente tem condições e qualidade para fazer um grande campeonato, se possível, tá brigando pela Libertadores. Eu acredito que os garotos eles vão crescer durante a competição, eles vão assimilar como é a competição, vão crescer como jogador também, porque vai adquirindo experiência no decorrer dos jogos. E eu acredito que se a gente, os mais experientes, conseguir dar esse suporte para eles, a gente tem condição sim de lutar por coisas grandes. Para finalizar da minha Então, parte... Tá aí, vocês estão acompanhando aí um trecho, uns pedaços aí da entrevista coletiva do Luiz Fabuloso. Esse aí faz gol pra caramba. Daqui a pouco nós vamos falar muito mais do Vasco, daqui a pouco nós vamos falar desse jogão de ontem. Que jogo, hein? Meu Deus do céu, que jogo foi Cruzeiro e Grêmio. Por sinal, os jogos do Grêmio aí, assistir o jogo do Grêmio aí, você não vê jogo ruim, não. Vamos falar do Giovani daqui a pouco. O Giovani não se apresenta hoje não, viu? Deu um problema lá na documentação da China, o Giovani deve se apresentar amanhã ao Flamengo. Então daqui a pouco nós vamos falar tudo isso aí. Tem uma debandada rodando no São Paulo, tem informações do Palmeiras, tem informações do Corinthians. Pascoal. Opa, tudo bem? Beleza? Não, senhor, tudo bom? Bem, você Pascoal disse ontem que o jogo do Grêmio pro Cruzeiro ia ser um jogo de poucos gols. Não, você lembra, assim? Não falei nada disso. Pascoal, jogo de placar magro, 1-0 no máximo. Os dois se respeitando muito, tá com cara de 0-0. Daqui a pouco nós vamos falar. Eu falei isso, mas aceito a opinião de vocês. O Pascoal, vocês estão, o Flavinho tá com um problema pessoal com o Pascoal muito grande. E isso está vindo ao ar, isso não é legal, a gente precisa resolver essa história. Mas olha, o Fábio Sormani, fui surpreendido hoje de manhã com uma informação a qual eu acho bombástica, Fábio Sormani. Falei, é mesmo? Ficou boquiaberto? Como é que ficou sua boca quando você soube? Qual foi a expressão que você usou? Fala logo, os caras estão em casa querem saber. É assim que você falou? Eu não posso fazer o que você falar. Faz igual o David Braz fez com o Cuca. Eu falei, é um negócio que rima com ponte que partiu. A minha informação é o seguinte, gente, Lucas Lima do Santos acertou com o Barcelona. Acertou, não é? Que tá sendo ele vai assinar, fundado. a informação que chegou para mim é que Lucas Lima, dia 1º de julho, que é a partir da data que ele pode assinar o pré-contrato dele, que Lucas Lima, dia 1º de julho, assina o seu contrato com o Barcelona. Daqui a 11 dias, é isso? Ele sai de graça, porque ele pode sair, o contrato dele, né, a lei, 6 meses antes ele pode assinar um pré-contrato. Ele hoje Mas ele só sai de graça no final do ano, né? Não, ele assina dia 1º de julho e em dezembro se apresenta ao Barcelona. Teria sido um pedido do Neymar e o Lucas Lima, que hoje tem a sua carreira gerenciada pelo Neymar pai. Então a informação que eu tenho é essa. Não está 100% certo, porque ele não assinou. Está 99,99%, porque dia 1º de julho ele assina o seu contrato com o Barcelona. Não tenho a data, o período certo da duração do contrato,
mas acredito que seja de 4 temporadas o acerto do Lucas Lima com o Barcelona. Minha informação diz que salários, tudo certo. Tudo certo. Que dia 1º de julho ele assina o seu contrato com o Barcelona. O Santos já foi comunicado, Benjamin? O Santos não foi comunicado, mas será, porque ele Está sendo agora. Ele não, porque ele não foi. Não, ele será comunicado. Agora, a minha informação, e olha, perguntei, foi uma coisa tão bombástica que eu liguei 3 vezes para a mesma pessoa para perguntar e o cara acreditar, para ver se era o cara mesmo. Então a minha informação é essa, ó. E o sonho dele está realizado, porque ele queria sair do Santos apenas para jogar num clube de ponta da Europa. Então, repito, que dia 1º de julho, o Lucas Lima assina o seu contrato com o Barcelona. Entre ele e o clube, salários, tudo certo. Parece que são 4 ou 5 anos de 4, 5 temporadas. E ele sai de graça, dia 1º de julho ele assina. Fábio Sormani, você acha que isso não pode acontecer? Não, eu acho que isso pode acontecer, sim. A minha informação, a fonte é boa. Falou, tá aqui, ó. Ô Benja, não é porque a gente tá junto aqui, não. Dificilmente você erra quando você crava uma informação de bastidor que você tem sobre negociação de jogador. Dificilmente. Você é um cara muito bem informado, conheço algumas de suas fontes, não todas, evidentemente, e você tem essa informação, você checou várias vezes com a mesma pessoa, falou, né? E tá trazendo essa informação. Porque foi tão surpreendente, Sormani. Você ligou de novo, né? Que eu liguei 3 vezes. O cara até riu. Falou, pô, mas eu tô te falando, é isso. Falei, então, tá, eu acho que é possível sim, porque primeiro, o Barcelona não vai pagar nada pelo jogador. Nada. Vai dar luvas para ele e salário. E luva, por maior que seja o dinheiro em real aqui, lá para eles é pouca coisa. O salário aqui, que se for de 1 milhão de reais por mês, lá é 300 mil euros. 300 mil euros, é dinheiro pequeno. Então, talvez ele tenha que dar uma luva aí, o Barcelona pro Lucas Lima. Agora, o que fica agora, o contrato dele vai até o final do ano. Ele pode assinar dia 1º de julho, segundo a lei. Ele vai ficar até o final do ano no Santos, é isso? Fica no Santos. Até o final do ano. Acabou o contrato. Até o final do ano. Isso eu acho que era um negócio que o Santos poderia tentar resolver com o Barcelona, porque... Liberar ele agora e pegar uma graninha. Exato, porque qualquer partida ruim dele, qualquer lesão que ele tiver, o torcedor vai dizer, tá se guardando pro Barcelona, tá com o olho, só pensa no Barcelona. E vendeu, entrega. Assinou, vai embora. Faz um acordo com o Barcelona. Ó, seria útil até... Seria útil pro Barcelona, seria útil pro jogador. Mas aí pro jogador também. Seria bom o Barcelona, seria bom pro Lucas Lima e seria bom pro Santos, que não vai contar, o Gabriel Jesus... Mas o Gabriel Jesus, a gente vê que o comportamento dele é completamente diferente do Lucas Lima. O Gabriel Jesus tem uma mãe por trás, uma família por trás, que o deixa nos trilhos. E o Gabriel Jesus é mais novinho, né? O Lucas Lima não é um garotinho de 20 anos. E ele se machuca de vez em quando. Tem bola, tem futebol para jogar no Barcelona? Para ser titular, não. Mas eu acho muito positivo para ele fazer parte de um elenco como o Barcelona. Benja, eu falei aqui uma vez e ninguém concorda comigo. Ninguém concorda. O Diego, o auge do Diego, não estou dizendo o que o Diego pode dar no máximo. O máximo que o Diego pode dar é isso aqui. Para mim, o Lucas Lima é melhor jogador que ele. Mas eu também acho que isso ainda não é o suficiente para jogar no Barcelona. Claro. Em relação ao Diego, tudo bem. Nem compara com aquele Lucas Lima. Eu acho que o Lucas Lima, se ele se dedicar, se ele parar com essa frescura de qualquer coisinha ele fica nervosinho, entendeu? Se ele se dedicar, tiver a humildade que o Neymar teve no início, quando chegou no Barcelona, ele aos pouquinhos vai ganhar minutos em campo. Aí sim. Não significa que ele vai ser titular. Mas é preciso, às vezes, você dar um descanso para alguns jogadores. Claro. E ele, principalmente pro Messi, ele pode ser uma alternativa. Aquele Lucas Lima que a gente viu no Santos, pelo amor de Deus, o Lucas Lima jogou muita bola. Ele teve a contusão e tal. Agora, o Eugênio... Ele tá voltando a jogar bem agora. Eugênio, o que talvez comece a bater as coisas é porque o Santos, acho que uns 2 meses atrás, estava pressionando o Lucas Lima para uma renovação de contrato. O Lucas Lima, um contrato bom pro... O Lucas Lima não renovou. Renovou? Não. Não renovou. Porque eu acho que ele... Aí é um achômetro, não é uma informação. Eu acho que ele já tinha uma sinalização que algo poderia acontecer. E aí hoje eu recebi essa informação que dia 1º de julho ele assina com o Barcelona e sai de graça. O Lucas Lima já
não sendo o Barcelona, qualquer outra situação, qualquer outro clube que tivesse interesse no Lucas Lima, sabia que ele poderia assinar a partir agora do meio do ano, né, esse pré-contrato, e a partir de janeiro ir sem pagar nada. Então vai contratar antes para quê? Espera um pouquinho mais e pega o jogador ali na frente. E ele também tinha interesse em escolher para onde ia e foi segurando essa situação. Esperar para ver, assim, é engraçado isso. A gente olha e, sinceramente, acho o Lucas Lima um excelente jogador, dos melhores do Brasil. Mas não consigo identificar nele o perfil de contratação do Barcelona. É claro que está mudando, porque trocou o técnico, entrou agora o Valverde. Ele já é um jogador com uma idade um pouco mais avançada. O Barcelona normalmente contrata jovens de enorme destaque, quando ele não faz na sua própria... Tá querendo agora o volante do Fluminense, Barcelona? Para jogar, passar um período, uma temporada na equipe B e se adequar lá dentro e ao estilo de jogo, ao tal DNA do Barcelona. Mas eles fizeram isso com o zagueiro que eles levaram do Fluminense. Mas foi uma situação diferente, né? A do Marlon. O Marlon era um jogador que no Fluminense já estava praticamente sem espaço. E aí alguém levou para lá, joga aí, coloca... Agora não, o Wendel é um destaque do Fluminense. E vai ser... A ideia é levar para que ele faça um estágio no time B e depois seja aproveitado no time A. Não é o caso do Lucas Lima. O Lucas Lima não vai passar por estágio nenhum. No momento da carreira dele, é chegar para ser incorporado ao time principal. Mas aí eu fico com a impressão seguinte, o Neymar é o padrinho dessa contratação. Sem dúvida. Até onde o Neymar sem tem esse poder de indicar e de... Não é só indicar o... Nada do Barcelona. Eu sei, mas... De graça. Não é, olha só. O Neymar... o Douglas, o Barcelona pagou o Douglas, emprestou, não usou, agora Pascoal, o Douglas foi Pascoal, não dá liberado. pra falar que é uma contratação apadrinhada, porque dá a impressão de algo pejorativo. O Lucas Lima é um excelente jogador. O Lucas Lima é um jogador que frequentemente está na seleção brasileira. Não coloquei no lado do apadrinhamento, não. Tem 26 anos o Lucas Lima, só proteger. Eu estou dizendo, até onde o Neymar tem essa influência? Entendeu? O Neymar tá forte lá, hein? Peraí, pô. O Neymar tá forte lá. Mas eu não sei se isso é verdade, se foi ele, esse aqui eu quero, é um desejo meu de tê-lo aqui. Mas você acha que não tem? Sei. Isso é normal. Alguém vai conversar com ele. Pô. Isso é normal. O cara joga no Santos, o cara joga no Brasil. Os clubes acontecem isso. Seleção brasileira. Eu só não curti bem. Isso acontece em qualquer clube, não é só lá Não, fora. normal. Às vezes Não é só com o Neymar. Quantas vezes a gente já ouviu uma história que você tem jogador aqui no Brasil, fala, você jogou com o fulano e tal, pô, não pode trazer que o cara é bom. E a influência do Neymar lá é enorme, Pascoal. Vide o Messi. E ele é agenciado pelo pai do Neymar. Sim. O Messi era um cara aí totalmente introvertido, era um cara que não participava de nada, era um cara praticamente bobo da corte ali, jogava muito, mas era aquele cara no canto dele. Hoje o Messi todo tatuado, tem o cabelinho mais esquisito ali. O Neymar também tem influência nisso? Tem, óbvio que tem. Total influência. Isso é influência do Neymar, ô Pascoal. O Messi era um antes da chegada do Neymar e passou a ser outro depois da chegada dizendo dele. que o Messi não tem personalidade nenhuma. Não, até o Neymar chegou lá, mandou ele fazer tatuagem, mandou ele jogar dentro. Esse espaço aqui você não joga, jogo eu. Antes do Neymar. Quem levou o Tata Martino pra ser treinador do Barcelona? O Messi. O Tata Martino horroroso. Sim. Foi o Messi que feriu. Então é questão de influência. Eu só não gostei da postura, ô Benja, se a gente pode colocar dessa forma, do Lucas Lima. Porque, eu vou te falar por quê, cara. Sair livre? O melhor momento do Lucas Lima foi no Santos. Inegavelmente foi no Santos. Ele passou por Sport, teve até um certo destaque, passou pelo Inter não tão bem assim. No Santos ele conseguiu o estrelato. De fato, no Santos ele foi o melhor momento da carreira dele até então. O Lucas Lima, ele poderia ter seguido o exemplo do Kaká. O Kaká, quando ele foi receber uma proposta do Milan, o presidente do São Paulo chegou para ele e falou: Kaká, vou te segurar, quando você vai receber lá? Ele falou: presidente, a questão aqui não é financeira, eu quero ir. Marcelo Portugal Gouveia. O Kaká falou isso pra gente na rádio. Ele contou essa história, ele falou: presidente, a questão não é financeira. Falou: eu quero jogar na Europa. Falou: se o senhor não me vender agora, no final do meu contrato eu vou sair de graça, o São Paulo não vai receber nada. E o Marcelo Portugal Gouveia teria falado pra ele: não vai porque você vai ser banco, lá você não vai jogar. Pois é, você não vai jogar. Ele falou: não, eu quero pagar pra ver. Falou: confio no meu taco. Então, o Kaká ele pegou e falou: presidente, me vende agora, pelo menos o São Paulo vai ter um tinguá para receber. Na época foi $8 milhões. Se o Santos talvez aí não recebesse essa quantia de $8 milhões, poderia ser um valor inferior, mas que recebesse algo, que não deixasse o clube a ver navios. Sabe qual é o problema? Tem quanto por cento? O Santos tem 10%. Quase mesmo nada. assim, 10%. Não. Mesmo assim. 10% de 30 milhões. O Barcelona não vai pagar 30 milhões por ele. Ok, não mas tem jeito. que pague 5. Dá um mas valor que pague a mais. 5 vai ficar 500 mil euros. Não, mas o senhor Mano, não, que pague 5 milhões de euros pro Santos. Mas se pagar pro Santos, os outros vão querer receber também. Isso vai dar um embrolho danado, não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Eu acho muito feio. Não tem jeito. O jogador sai dessa forma. O que ele forma, poderia fazer
É o tal do sign and trade que eu já falei aqui. Você assina, Renovar pra ganhar renova e depois o Santos vende. Tô renovando pra vocês ganharem um negocinho. Aí avisa o Barcelona, só para os caras pegarem um tinguazinho lá, que eu não sei, gosta de dizer. Sim. Mas isso aqui não é prática no futebol. Você entendeu? Mas a questão é a gratidão, senhor Mano. Eu acho que o Sei, jogador ele mas poderia ter essa contrapartida. mas Mano, cartão de Natal. ele devolveu tudo isso com o futebol, jogando bola, velho. Jogando bola. Não é que o Santos deu dinheiro pra ele, ele ficou o tempo inteiro parado no departamento médico e nunca jogou. Não, jogou. O Santos ganhou um Campeonato Paulista com ele, foi vice-campeão brasileiro, foi vice-campeão da Copa do Brasil. Não são títulos do brasileiro nem a Copa do Brasil, mas são expressivos. O Santos voltou pra Libertadores. Gente, ele não vai embora agora, vai ficar até dezembro, é isso? Então, a única coisa... Pascoal, para. A única coisa que eu Mas acho... ele vai jogar até dezembro ou não vai? Estará em campo é uma coisa. Ele vai jogar até dezembro ou ele tá fora? Ele só assina dia 1º de julho. Porque é quando a partida. Mais 11 dias é a até lá. data que ele pode ir pela lei. Pascoal, não é a Mas mesma ele só intensidade. vai pro Barcelona em dezembro. Eu não acredito Só vai na em mesma dezembro. intensidade do jogador. Aí, Uma tá vendo? coisa é ele Você estar em duvida de campo. tudo, cara. Não, mas é Você fato. não pode duvidar de tudo. Pascoal, não estou falando que o jogador ele vai agir de má duvida fé, de não é. tudo, Mas no subconsciente do cara, ele vai se preservar também. Se tiver, por exemplo, uma dividida mais forte, você acha que ele vai entrar com o pé ali pra poder quebrar a perna? Não vai. Eu tiraria o pé. O Luizão Eu tiraria entrou o pé. e se quebrou. Então, Por e se isso ferrou. Portuguesa no Pacaembu. Deixou de voltar pra Alemanha. Gente, Deixou de voltar pra Alemanha. Eu já contei essa história algumas vezes e eu me lembro. Quando a seleção brasileira voltou da Copa da Alemanha em 74, Jairzinho e o Paulo César Caju estavam negociados com a França. Nantes. Com o Nantes da França. Eles deram uma entrevista na TV Globo, eu me lembro isso até hoje. Eu não era nem jornalista. Em 74, eu tinha 17 anos. O Paulo César Caju falou assim: a gente estava vendido e na hora do vamos ver, se precisar, eu tirava o pé mesmo. Numa Copa do Mundo, ele falou isso. Eu não sei se nem se a Globo ainda tem essa gravação. Eu me lembro disso. Ele falou isso. Ele falou isso. Agora, tem jogador que não pensa, tem jogador que pensa. E tá errado o Caju? Não. É um direito dele, estava negociado. Ah, mas era uma Copa do Mundo. Mas é a carreira dele. Quanto jogador que você vê aí que ganhou uma Copa do Mundo pelo Brasil e que hoje tá vendendo medalha para sobreviver? E daí o país não faz nada por você, meu amigo? Nada, absolutamente nada. Viva a sua vida. Faça o que a sua consciência manda você fazer. E destruiu agora. Pense você... Não. Sr. Mano te destruiu. Parabéns, Sr. Mani. Parabéns, Sr. Mani. Destruiu. Esse é o Sr. Mani. Esse é o Sr. Mani Destruiu que a gente você. conhece e gosta. Não me destruiu, não. O senhor não tá prestando atenção. Joel Camargo vendeu a medalha dele. Trabalhou, terminou, me parece que ele é estivador lá no Porto do Santos. Foi campeão do mundo. Foi campeão do mundo. Esse negócio, é o país, tem que jogar bem. Aí você. Não, aí você tá atingindo o Flavinho. Por Olha quê? aqui. O que eu faço? Se jogar pelo país e tal. Ô, Eugênio, essa é a informação que eu tenho. E agora tem outra que está rodando hoje, que não é minha, mas eu vou dar o crédito se eu não estiver errado. Eu acho que foi no Globoesporte.com, que estão dando também, eu acho, não tenho 100% de certeza, que o Wendel do Fluminense também estaria na mira do Barcelona. Isso veio ontem lá do Sport, jornal da Catalunha. Ah, foi de lá? Que é um jogador que interessa nessa situação que a gente estava conversando agora há pouco. Ele iria dependeria do time B do Barcelona subir da terceira para a segunda divisão. Está na fase final lá, parece que ele está quase conseguindo isso. E aí ele disputaria essa competição para que ele fosse se adaptando ao sistema de jogo, Tem 19 ao anos, do Barcelona. Um jogador que subiu esse ano. É um jovem muito talentoso que ainda não chegou, é óbvio, né, pela idade, não chegou no máximo que pode render. Joga como volante, segundo volante, sai pro jogo, fez o gol, né, no clássico, a gente está vendo aí o gol, e se infiltrando na área, o faz várias vezes, e alguns acham que ele tem potencial para deixar de ser volante e ser meia, pela boa capacidade de visão de jogo, toque de bola, infiltração que ele tem. É um jogador que tende a crescer, foi eleita a revelação do Campeonato Carioca, mas só isso por enquanto, né? E ele iria para fazer esse estágio de uma temporada no time B até chegar no time A. Mas estágio como? Eles compram? Compram, é do jogador, mas não vai ser incorporado ao elenco principal. Ou deixa o jogador aqui para ele evoluir? Casemiro passou por isso. Não, vai para lá. Não, o Casemiro foi emprestado pro Futebol Clube do Porto. A ideia não é evoluir exatamente. Jogou no Real Madrid B, aí ele, uma temporada inteira, destacou-se. Daí ele foi pro Porto, do Porto ele voltou pro Real Madrid. Mas para isso o jogador precisa ter a humildade de jogar no bem. Exatamente. O Casemiro teve. Não é demérito nenhum você ir jogar no Real Madrid B ou no Barcelona B. Não é demérito nenhum. Muito pelo você contrário. ser técnico do Real Madrid B. Porque os caras estão lá te olhando. Zidane foi. Porque 3 anos.
Flavinho, os caras estão lá te olhando. Claro que sim, claro que sim. Ele não te joga lá porque... É uma ponte... eu não Então tenho o joga que no fazer. Fluminense. É uma... Não, Entendi. não, Joga no mano. Fluminense, Não, ué. mano. O cara vai jogar lá, tá lá treinando, tá lá no, verdade, pô, tá lá no mesmo CT. Tudo que você fala, não queria fazer polêmica. Ô, Flavinho, Ô, Flavinho, quando você falar isso. Flavinho, agora o que Pascoal, os caras tá aí. pintando aqui... Você tá respeitar o O que Fluminense, tá pô. pintando é que essa janela que vai começar agora vai fazer um estrago grande. Olha, Nossa, sem a dúvida. informação é essa. O Lucas Lima assina dia 1º de julho com o Barcelona. Indo pro Barcelona também. O Wendel. saiu ontem, então, na imprensa da Catalunha que o Wendel do Fluminense pode estar indo. Hoje também saiu a informação que o Richarlison Vai pra do Roma. Fluminense está indo para Roma. Tem o... 7 milhões de euros. Esse agora que você falou, meu Deus do céu. Ah, tem. Daqui a pouco nós vamos falar a debandada do São Paulo. Tem o Luan do Grêmio, que já parece que vai vir proposta, o Renato tá preocupado. A debandada do São Paulo. Essa janela vai... Essa janela vai fazer um estrago. Essa como janela- todos É por os isso que a anos. gente tem que alinhar o nosso calendário, porque o calendário Sim, europeu. quando é que não Demorou. faz? Todo mundo faz. Demorou. Essa janela, Pascoal, tá com cara... Essa é a janela que provoca estrago. Na metade da nossa temporada. Essa Você tá- armou um time, desde janeiro. Quando chega em julho, acabou. Como é que se o Grêmio perde o Luan agora... E o Ramiro também. Mas se o Corinthians perde o Rodriguinho e o Paulo Guilherme, o Guilherme acabou. O Santos mano, perde o Lucas Lima, E acabou. é bom lembrar... O Fluminense pega o Richarlison. E é bom relembrar Não a tem problema. entrevista de semana passada do Alessandro, gerente de futebol do Corinthians, estava ao vivo com a gente, lá de Luque, no Paraguai, no dia do sorteio, vocês lembram? Quando foi perguntado, acho que foi o mãe que perguntou, ele falou, eu não vou mentir pra vocês não, Se se vier. vier a proposta. Como é que nós vamos segurar? Não tem Mas, como. ô Benja, com relação, é justamente por isso que eu ia falar. Alinhar calendário, eu acho que é uma grande bobagem. Porque o Brasil ele é refém de determinadas Ele é situações. Não, mas você vai entender o porquê. Senhor Mani, aquele desmanche que o Corinthians sofreu em 2015, foi no começo do ano. Foi no começo do ano. Não, mas não foi pra Europa. Não, mas tudo bem, mas Não, vai não, ser não, pra eu tô China, vai pensando- ser... não. Não, mas... Pra você atenuar isso, pra mas, você senhor Mani, hoje o atenuar. principal predador do futebol brasileiro passou a não ser a Europa. A Europa só leva o que Mas tem de nessa filé. janela agora, o Richarlison está indo para Roma, o Lucas Lima está indo para o Barcelona, o São Paulo perdeu 2 jogadores, perdeu o David Neres, foi em janeiro, é verdade. Mas está perdendo agora o Luiz Araújo. Já foi. Mas é nessa janela. O Thiago segurou. Mas é nessa janela. Segurou o Não Júnior. tem ninguém indo nem para a Europa, nem para a China e nem para o Oriente Médio. Não está indo. O Os nossos Guilherme principais Arana. jogadores, com alguma exceção, É só no final do ele vai ano. para a Europa. Até porque... Vai pra Europa. O Guilherme Bem Arana lembrado. iria só no final do ano. Até porque vocês aí... Calma, mano. Pode ser que seja Checa agora. uma informação aí Falou que final do ano. a coisa na China pode estar mudando. Estão diminuindo o número de estrangeiros. Por isso que... Não, porque agora... Por isso que o Giovani voltou também. Tem obrigação de mais jogadores chineses e jogadores até 23 anos. além disso, checa aí com os caras aí, porque eu não estou 100% convicto, que mudou a regra lá. Então, por exemplo, parece que se você compra um jogador, você tem que pagar o mesmo valor na federação. Você tem que depositar um dinheiro lá. Checa isso aí, que é por isso que os caras estão querendo o quê? Renovar os contratos dos caras, mesmo que o contrato não termine, porque os caras que estão lá, se você já Vão estando deixar lá, você não precisa fazer isso. Você contratando, parece que você tem que depositar o mesmo valor na federação. Checa isso. Eu não estou falando 100% de convicção, mas checa para ver se é isso. Aí a coisa muda de figura. Imagina, você tem que pagar 20 milhões de euros pro cara, tem que dar mais 20 pro Mas vocês estão pra vendo que, federação. peraí, essa história da China, eu acho que houve um boom de China aí nos últimos 2 anos, mas essa janela que nós estamos falando agora, não estamos falando de nenhum time. Não, Já estou também. falando de Europa. Europa. É por isso, Clube de por isso que ponta. seria interessante alinhar o nosso calendário. Porque na metade do ano, quando eles estão projetando a temporada, é que eles vão contratar jogador. E eles vêm aqui, vão na Argentina, vão na Colômbia, vão no Chile, entendeu? Veja o problema da Argentina com o calendário próximo do Campeonato Europeu, agora com a Libertadores, com a Sul-Americana. Eles vão pegar as primeiras rodadas. Não, mas se você na fizer volta isso, das Pascoal, Libertadores. eu sei, os argentinos estão levando desvantagem, você tem razão. Agora, se Por isso a que eles querem América... mudar a Libertadores. Exatamente, se a América se alinhar com o calendário europeu, a Libertadores também vai se alinhar. Você entendeu? Porque a janela de janeiro é uma janela que os caras Curtinha. contratam. É curtinha, é um mês só, essa daí dá quase 2 meses. A janela de janeiro é mais. Escuta, tô mal, preciso de alguma coisinha.
Se contrata muito menos na Europa. Exatamente. São ajustes de elenco. Exatamente. Um jogador, 2 no máximo que os times. Não, essa não é a janela, isso aqui é uma porta daquelas gigantes, né? O cara escancara a porta. O cara escancara a porta e fala, ó, vai sair o jogador cada time aí que perca 2 jogadores importantes. A questão é a seguinte: o time acaba quando perde um jogador? Não. O bom time, o time corretamente montado, que joga um futebol coletivo, organizado, ele sobrevive à saída de 1 ou 2 jogadores importantes. O Santos aguenta ficar sem o Lucas Lima? O time dependente de um jogador, esse não aguenta. O Santos aguenta ficar sem o Lucas Lima? Hoje, ofensivamente, não. O Santos aguenta sem o Lucas Lima? Hoje não. Não aguenta. Acho que não, porque o Santos Até porque o Vitor pode Bueno até não foi ser colocado como reserva agora. E o jogador 100% dependente, mas isso que o Rogério falou. Mas eu acho que o Grêmio, por exemplo, aguenta ficar sem o Luan. Tem o futebol. Sem o Luan e eu sem o acho que Ramiro. o Corinthians aguenta. O Corinthians Ramiro aguenta jogador ficar tático, sem muito Rodrigo. bom taticamente, mas que pode ser substituído. Mas acontece que o Grêmio justo? tem jogador que tem características semelhantes ao do Luan. E o time Grêmio é bem tá jogando, organizado. olha só, o Grêmio tem jogado Agora, desde o início do ano sem 2 jogadores importantíssimos. O Douglas e o Bolanhos, que fazem um papel muito parecido E o com o Maicon Luan. tá voltando agora. E o Maicon tá voltando agora, mas joga um pouco mais por trás. Mas tem razão, Mas time bem na armado, zona não do sente. campo onde joga o Luan, você vai ter a volta em breve do Bolanhos e do Douglas, que fazem funções parecidas, embora com características diferentes. Ontem ele jogou como falso centroavante, ele arrebentou com o jogo, ele fez o jogo a lentilha. Será que esse negócio do Lucas Lima, então, não bate também? Porque você tinha dado a informação que na época o Dorival ainda era treinador do Santos, há um mês atrás, você falou, o Dorival quer porque quer o Valdívia. Será que já não era contando, sabendo que... será que internamente o Santos já não estava... Eles não sabiam que o Lucas Lima está indo embora? Pode ser. Porque Eu acho que o Santos sabe que o Lucas Lima vai mas embora. o Dorival queria o Valdívia. Foi uma informação do Fábio Sormani. Exatamente. Ele Ele pediu, pediu, fechou com o como o Santos perdeu o Dorival, o demitiu, o Valdívia deixou de ser algo que o Santos mantinha interesse. Esqueceu, acabou. Acertou com o Colo-Colo. Mas isso que você está falando, bem, já é uma coisa que faz muito sentido. De repente, esse interesse era por conta de... Mas já se sabia, Benja, é o seguinte, o contrato dele vai até o final do ano. Todo mundo sabe, né, que ele não ia renovar com o Santos. Agora, o Lucas Lima, ele tem pretensões de disputar uma Copa do Mundo. Se ele ficar no Santos... Tem que jogar muito. Não acho. Ele tem que jogar. O que está jogando. Jogar. Agora, se ele for pro Barcelona, será que ele vai jogar? Você quer dizer o Barcelona? Não, ele jogando no Santos, né, esse semestre que falta até o final do ano, que vai ser decisivo para o Tite fechar na cabeça dele um time, né, um grupo para a Copa do Mundo, ele precisa jogar bem, porque a concorrência vai aumentar. Por exemplo, Everton Ribeiro. São jogadores que estão interessados em mostrar serviço, pensando em Copa do Mundo, voltando ao Brasil ou em situações parecidas. Então, ele não pode assim, vou para o Barcelona em janeiro, agora se o semestre for relaxar aqui no Santos... viu, mano? Agora, não, mas ele vai descansar, não. Ele perde esse espaço. Talvez isso que o Eugênio colocou agora, né? A gente está discutindo a questão da Copa do Mundo, seleção, façam que o Lucas Lima, mesmo negociado com o Barcelona, tenha 6 meses produtivos no Santos. Pensando, claro, não só na seleção, no próprio futebol dele, no Santos, mas aí principalmente derruba na Copa do Mundo. Humano, ele não terá a mesma performance. O negócio é o seguinte, o Tite, não sei se isso é bom ou ruim, mas ele tem um perfil muito parecido com o Filipão. Ele tem aquele grupo fechado, ele não abre mão disso. O Lucas Lima, mesmo ano passado, quando ele não estava bem no Santos, ele era convocado. Inclusive, nós aqui questionamos inúmeras vezes as convocações do Lucas Lima. Ele deixou de ser. Então, mas num amistoso... Aí ele voltou a jogar bem. Um amistoso ele outro. Em jogos pontuais. Foi cortado agora da seleção. Estava convocado, ele foi cortado pela lesão. Pela lesão, mas quando ele deixou de ser convocado, foram em jogos pontuais que eram amistosos. Jogos eliminatórios ele esteve. Eu acho que teve eliminatória que ele não foi convocado. Eu não me recordo, Teve um jogo só que o Diego foi no lugar dele. Agora, então, uma coisa aqui. Então, o Tite abraça os jogadores que ele gosta, ele vai ter que ter, como diz o Tite, mas ele diz que o cara ganha e conquista ali no dia a dia. Ele fala sempre, ele dá o recado. Quando termina o jogo, voltem para os seus clubes e se mantenham em alto rendimento, porque eu acompanho o dia a dia. E ele já trocou alguns jogadores em função de rendimento. Mas, por exemplo, Eugênio, ele não usa esse discurso para o Alisson.
Ele não usa esse discurso. Bom, o Alisson joga a Copa, O na Alisson, Itália, aí agora eu joga o concordo, Campeonato aí você Italiano. quebrou, porque realmente eu acho que passa mais pelo Tafarel. Mas se você observar, ele já convocou goleiros diferentes agora nesse amistoso. Ele já está sinalizando, ó, tem opção aqui. Então eu estou de olho em outro. Para encerrar mais um pouco esse assunto do Lucas Lima, eu vou te falar, Pascoal. Para mim, ele tem bola para jogar lá sim. Tirar aqui o Rakitic pra ele jogar? Não, pera só um minuto. Você joga de titular, né? O Lucas Lima é habilidoso. Não, Eu também acho que O ele Lucas joga. Lima é um jogador inteligente. Também acho que ele joga. Entendeu? Entendeu? A gente menospreza muito também aí, porque é brasileiro. Não é que menospreza bem. Se você pegar o meio-campo do Barcelona, você tem ali o Busquets, o Iniesta e o Rakitic. Não. E na frente você tem os três ali, o Neymar, o Suárez e o... Ele não joga. Então, Ele não marca ninguém. Ele vai ser Tira quem? descanso. Ele não se encaixa. Ele vai ser descanso pro Messi, entendeu? Descanso pro Messi. Entendeu? Vai ser descanso pro Messi. E o Messi Que quase é não que joga. é um jogador. Não, mas É fominha, o Messi é é fominha. fominha, mas é um Messi jogador que está começando. joga tudo, Tá começando a chegar numa idade que não adianta. O Messi pode ser tá um aí, fominha. E não é só fominha, né? Ele é o Messi. Todo mundo quer que ele jogue o tempo inteiro. Hoje você poupa o Messi desse jogo aqui, porque não pode poupar o Messi, tem que jogar. Né, pra mim. Todo mundo quer que o Messi jogando. Se o Messi começa a se machucar. Não é qualquer jogador. Começa a se machucar por conta O Messi tá com 30 anos. Já da idade. E é até ruim pro Lucas Lima Excesso ser de reserva jogo. do Messi. Porque se o Messi não jogar e o Lucas Lima entrar no lugar dele, imagina se o Lucas Lima... A exigência. Eu acho que o Lucas... Eu acho que ele pode jogar na função do Iniesta de vez em quando. Sim. Você acha que ele vai Acho que tomar? pode Você jogar. acha que ele vai tomar o lugar do Messi? É isso? Não, ele falou pode ser um descanso pro Não, Messi. eu O não Messi vejo não vai ele nessa jogar. linha de 3, porque nessa linha de 3 do Barcelona você tem que marcar. Sim. Tanto o Rakitic, Mas E o Iniesta. o Iniesta E o Busquets. e o Busquets. Os três marcam. Mas o Sormani, aí vamos lá, e é futebol brasileiro versus Europa. Na Europa, todo mundo tem que colaborar na marcação. Aqui no Brasil que tem essa, não, fulaninho não marca. Deixa fulaninho ali, Não, tira o Messi ele. não marca ninguém. O Messi ajuda na marcação, sim. Não, senhor. Não ajuda. Ajuda sim. O Você Messi, pode até quando dizer o pra mim que é o Barcelona seguinte, está sem a bola, ele está com a mão na cadeira. pode dizer que Não hoje marca ele ninguém. ajuda menos. Marca ninguém. Hoje ele ajuda menos. Se você Exatamente. pegar o Barcelona do Guardiola, ele dava combate, dava carrinho na saída de bola do time adversário. Hoje, olha, Só o você voltar Barcelona pra pegar. do Luiz Henrique, o O Barcelona Luiz do Henrique é diferente. ele E não à marca toa, ninguém. o Neymar Luiz Henrique marca. caiu e o Barcelona não conseguiu os principais títulos. O Eugênio. Porque era um time defensivamente instável, que levava muitos gols, por isso ele não foi campeão. O Barcelona, quando ele perde a posse de bola, quem volta para marcar é o Suárez. O Suárez e o Neymar marcam. O Messi não marca. O Suárez marca pelo Messi. Entendeu? Então, Mas o Messi já marcou. Já. E o Lucas já Lima não é o Messi. Ah, exatamente, o Lucas Lima não é o Messi. Claro, o cara não vai deixar o Lucas Lima fazer o Suárez correr pelo Lucas Lima. Agora, pra gente encerrar esse assunto, Pascoalzito, lembrei eu aqui. Opa. Como é que fica aquele amistoso lá, Santos e Barcelona? Barcelona vai ficar como? Mas esse amistoso parece que... Tá no contrato. Tá no, mas nunca Não, será mas tá na justiça, o Barcelona, o atual não sei, eles desconhecem essa cláusula, enfim. O atual presidente do Barcelona... E quer saber, Pascoal, é melhor Não deixa jogar. quieto. Deixa quieto, então vai ser 18. Não, mas tem que receber dinheiro. No Brasil, se não tiver então. o jogo, O que o Gilá já teve. tem uma renda Deixa que o pra lá Santos esse tem que jogo aí. receber. O Santos tem um Que dinheiro renda, pra receber. Pascoal? Não tem renda que cubra a vergonha, essa é Lógico, brincadeira. deixa quieto. Barcelona vem pra cá Você e faz faz um jogo, ser- vai com o ser- se lá Barcelona foi 8 aqui, em do jeito São que tá, Paulo, vai ser ou 21. mesmo no Rio, imagina, no Maracanã. Não, mas o que o Mano Santos e tá falando, o Barcelona. Mano tá falando outra coisa. O Mano tá falando pelo aspecto financeiro. O Mano Não, tá falando você arrecada, pô. Não, mas não é isso que ele Ah, falou. mas a pelo aspecto vergonha futebolístico da não paga coisa. o preço. Que é melhor não marcar. É melhor não marcar, Mas deixa quieto. olha só, hoje o Santos não é aquele Santos que tomou de 8 lá. Vai Não é tomar de lá, é 12. cá. Mas numa final do Mundial tomou de 4 porque os caras tiraram o pé. Não, e se vier numa pré-temporada, não vem meio que desfalcado e tal. Eu melhor- acho que é melhor eu acho não que seria uma É arrecadação melhor fantástica. não arriscar. É melhor evitar essa vergonha. Imagina o David Braz marcando o Soares, Pascoal. Isso é louco. Ô, Flávio Vitor Jomes. Ferraz marcando o Neymar. Flávio Jomes, foi o melhor jogo do Brasileirão ontem, Cruzeiro e Grêmio 3x3. Foi o melhor jogo do Brasileirão, ao contrário do que o Pascoal disse, que seria um jogo de poucos Não gols. disse Foi um gol isso, de mas muitos você gols. pode usar essa muleta, eu deixo. O Cruzeiro quase sempre atrás do marcador, foi buscar, saiu perdendo de 2x0. O Grêmio já está jogando muito bem fora de casa, O gol, né? fora de, Uma o coisa gol do muito Cruzeiro, legal. quando voltou do segundo tempo, foi Foi decisivo, né? decisivo. E foi sem dúvida o grande jogo do campeonato. Dois times muito ofensivos. E é claro que jogo de muitos gols assim expõe muitas vezes algumas falhas de defesas, né? Mas eu prefiro muito mais jogo assim do que
jogos taticamente perfeitos e com pouquíssimos gols. As pessoas às vezes têm o hábito de falar, o futebol brasileiro, o nível tá ruim, não sei o quê. Gente, o Campeonato Brasileiro tá legal pra caramba e você tem visto grandes jogos. Ontem, por exemplo, esse foi um jogo de nível de europeu. É um jogo nível de Premier League. Também Aí alguém vai xingar. Liga Espanhola. Você pode falar que não tinha... Ok, você não tinha Messi, Cristiano Ronaldo, você não tinha Rooney em campo. Mas futebol rápido, bonito. E o Thiago Neves, o que ele jogou? O Thiago Neves jogou um partidaço. Calou os críticos ontem, Rafael Sobis, Robinho. O Luan do Grêmio joga barbaridade. Esse Ramiro, esse meu. Pra mim, o Luan do Grêmio foi o destaque da rodada. Não foi um jogo nível Premier League? Foi. Primeiríssimo dois nível. Times querendo fazer gol. 4 bolas na trave o Cruzeiro chutou ao longo da partida. 4 bolas na trave. Obrigou o goleiro ainda a fazer algumas boas defesas, o goleiro do Grêmio. O goleiro do Cruzeiro também foi obrigado a algumas boas defesas. O Marcelo Gross saiu até meio chateado com o time porque aconteceu um empate em 3-3 e o time do Grêmio estava ali com as possibilidades muito claras de ganhar a partida. 2-0 do placar. Parecia que o jogo estava decidido e foi um grande engano e achei até meu, porque vendo o jogo eu falei, agora já encaminhou. Thiago Neves, hein? Não, o Thiago Neves jogou demais, não é que ele jogou um pouquinho, ele jogou demais. E o gol do Robinho, a bola do Luan, dá uma olhada na bola do Luan que ele deu pro Pedro Rocha, a rebatida e vem lá o Ramiro livre de marcação para fazer o gol. O Ramiro era um volante adaptado ao lado direito para fazer marcação tal, e o Ramiro tá jogando demais do tio. O Grêmio joga com 4 volantes, mas com jogadores com absoluta mobilidade, com toque de bola, segurança total no meio campo do time do Grêmio. Hoje o Grêmio joga uma bola redondíssima. Mas o Cruzeiro ontem também jogou uma bola redondinha. Não só ontem. Se a gente pegar aí o retrospecto do Cruzeiro recente, o Cruzeiro enfrentou o Corinthians na Arena Corinthians. Jogou bem também. Ele, no primeiro tempo, ele se expôs muito pouco. Fora porque de casa, o objetivo... joga de outro jeito. Não, mas poderia jogar melhor, Pascoal. O primeiro tempo do Cruzeiro foi muito defensivo. O Cruzeiro ele explorou só os contra-ataques e chamou demais o Corinthians para cima. Sim, o Corinthians abriu o placar ali no final do primeiro tempo, mas no segundo tempo, quando o Cruzeiro quis propor o jogo, ele foi um time extremamente agressivo, teve chance aí de empatar a partida e quem sabe até virar. Porque o Cruzeiro teve boa chance. Teve um pênalti não dado no Ábila. Sim, mas teve impedimento do Jô, aliás, 2 que também o árbitro marcou de maneira incorreta. O senhor viu isso e o senhor não quer falar. Mas o jogo é o do Corinthians ou é o do Grêmio? Não, mas é o Pascoal que tá me provocando aqui. Não, tô provocando. Eu tô exaltando aqui a performance do Cruzeiro. De Corinthians e Cruzeiro. Eu tô aqui exaltando a performance do Cruzeiro. Então, contra o líder do campeonato, o Cruzeiro foi jogar fora de casa e criou chances para poder vencer a partida. Contra o Grêmio, que é o vice-líder do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro também mostrou que é um time que pode brigar, Pascoal. Foi um time que buscou um resultado adverso, estava 2-0 para o Grêmio, jogando em Minas. O Cruzeiro foi lá, empatou a partida, tomou 3-2 quando todo mundo falou, pô, agora é uma água no chope, o Cruzeiro não vai ter força para poder empatar o jogo. Empatou e quase vira, Pascoal. Quase vira. Agora, o time do Cruzeiro é muito forte. Ô, Pascoal, eu, não é o programa, é uma opinião minha, pessoal. Benjamin Bach. Eu sou muito fã do Mano Menezes. Acho o Mano Menezes um monstro de treinador. Para mim, é o primeiro escalão do futebol brasileiro. Gosto muito do Mano Menezes como pessoa também. Acho um cara super gente boa. Só que, como diz o Mano, o Mano Menezes precisa parar de apitar jogo e de reclamar toda hora. O Mano reclama de escanteio, o Mano reclama de lateral, o Mano reclama de impedimento, o Mano Menezes reclama de falta. Aquele fiasco que ele fez lá com o Reinaldo, né? Ontem ele foi expulso de novo. Mas de maneira incorreta. De maneira incorreta, Beijo. Eu concordo com tudo que você falou. Eu concordo com absolutamente tudo que você disse. O Mano Menezes, muitas vezes, ele é chorão, ele apita o jogo, ele praticou aquele ato que ele não deveria ter praticado contra a Chapecoense, concordo com o Sormani também. Olha, só que na partida de ontem, ele estava conversando com o árbitro e o juizão ali, de maneira autoritária, mandou o cara pra rua. Pode ser pela história que ele falou. Não sabe o que ele falou. Gente, tem árbitro que se acha. Ele foi lá, reclamou com o quarto árbitro. O quarto árbitro falou com a bandeirinha, o árbitro veio e falou, o treinador não reclama. Calma pra ele. Ele tá perdendo, para reclamar, ele podia olhar o time dele, claro, e tentar resolver os defeitos que o time tá apresentando. Mas reclama, o Cruzeiro Mano é muito bom 3 gols em casa ontem, gente. 3 gols em casa. Ok, tomou do melhor time do campeonato ao lado do Corinthians, que é o Grêmio, mas tomou 3 gols. Alguma coisa errada tem. Então, ao invés de ficar discutindo lateral, gastando energia com o árbitro, isso é uma coisa chata, que nós temos que fazer uma campanha para acabar com isso. Para acabar com o jogador cercando o árbitro, técnico reclamando de lateral. É chato. O Beijo tem razão. O Mano é competente, adoro o Mano também como pessoa. Já encontrei com ele umas 2, 3 vezes. Ele é um ótimo papo, um cara super legal. Mas, mano, menos, caramba, menos.
Menos. Isso aí é o seguinte, a arbitragem já não é grande coisa. Os caras pressionam o tempo inteiro. A pressão faz com que os caras errem mais ainda. Exato. Você pega hoje alguns técnicos do Brasil que não reclamam com a arbitragem desse jeito. Eu dou um exemplo do Zé Ricardo. Carilli, pô. O Carilli, o Zé Ricardo. Não, mas o Zé Ricardo naquele jogo do árbitros. Não, mas mano, desse jeito não, cara. Mas o Mano Menezes ontem ele não fez nada. Não, mas você não sabe, tô falando toda hora. A troca do tempo, o cara vai expulsar o Mano de graça? Vocês leram a súmula? Porque geralmente aí quando... Você leu? Não, quando o cara... É isso que eu tô perguntando. Ninguém leu. Então, a partir do momento que o cara expulsa alguém, ele tem que explicar o porquê ele expulsou. Vai explicar na súmula. Ele vai explicar. Houve algum palavrão por parte do Mano Menezes com relação ao árbitro? Mas o Mano... Eu acho que não. Mano, o outro. O problema do Mano Menezes é que é todo jogo. É todo jogo. Não, eu concordo. Ele tá pagando pela história. Então, o problema do Mano é esse. Você tá pagando pelo histórico. Essa era uma marca que o Vanderlei Luxemburgo carregava, de reclamar com a arbitragem o jogo inteiro e todo o jogo. Aí depois passou pro Filipão, de reclamar o tempo todo. Agora passou pro Mano. O Mano agora é o reclamão da vez. O Mano reclama de tudo. Eu acompanhei o Mano no Corinthians, sensacional, botou o time de volta à primeira divisão. Mano, competentíssimo, eu acho um treinador de ponta. Vi o Mano, fiz muitos jogos da Seleção Brasileira e acompanhei muitos jogos da Seleção Brasileira com o Mano Menezes sendo o treinador da Seleção do Brasil. Um jogo, inclusive, na Alemanha, que ele mudou taticamente o time e o Brasil foi muito bem. E eu também entendo o Mano ser um grande treinador de futebol, mas essa é uma mancha que ele precisa afastar da carreira dele. Parar de ficar discutindo lá na beira do campo. Parar de ficar discutindo com o quarto árbitro, com o bandeirinha. Parar com esse negócio. Os jogadores do outro time. Os jogadores do outro time não tem nada. Treinador. Ele é um monstro, ele é muito bom treinador. Ele arruma o time direitinho. Você viu que o time do Cruzeiro jogou ontem. Eugênio Leal. Muito fresquinho. Não é Eugênio isso, Leal. mano. Quero perguntar pra você que você vive mais aqui os bastidores, principalmente do futebol carioca. O Renato Gaúcho como treinador, ele mudou? Do que você conheceu o Renato aqui, treinando os clubes carioca, treinou o Fluminense, treinou o Vasco, ele mudou? O Renato, a figura humana, não mudou nada. Ainda bem. Ele continua sendo boa praça, um pouco fanfarrão, mas parceiro. Você convive com o Renato, é gente boa toda a vida. Agora, ele faz tipo diante das câmeras, né? Eu tava lá na praia, os caras estão estudando, né? Você vê que houve uma mudança, sim, no trabalho do Renato. O trabalho atual dele no Grêmio é irretocável. Ele, desde que assumiu ano passado, arrumou o time do Grêmio, que hoje joga, para mim, continuo dizendo, venho dizendo já há algum tempo, é o melhor time do Brasil. E não é por acaso, não caiu do céu, ele não estava na praia tomando uma água de coco, jogando futebol, não. Tem trabalho sim, ele se atualizou sim, não sei se foi fazer curso ou não foi fazer curso, nem sempre precisa disso, até porque ele trabalha com uma comissão técnica do Grêmio, profissionais bem trabalhados, orientados. Tem lá o Valdir Espinosa, que também é um experiente técnico de futebol junto com ele. Agora, o Renato hoje está muito melhor enquanto treinador. Figura humana é a mesma, mas treinador é muito melhor. Se a gente comparar com as últimas passagens dele pelo Fluminense, onde ele foi mal, né? Lá atrás mesmo, início de carreira dele, ele foi rebaixado com o Vasco da Gama. Ele foi rebaixado com o Fluminense primeiro, quando ele estava ainda como jogador, dublê de jogador e técnico, o time do Fluminense caiu, ele foi rebaixado com o Vasco e outras passagens ruins da carreira dele. O Renato, ele conseguia sucesso e conseguiu o título da Copa do Brasil com o Fluminense em 2007, pegando já no meio do caminho o time que foi montado pelo Joel Santana, e depois chegou à final da Libertadores de 2008 com o mesmo Fluminense. E aí, você vai lembrar, todo mundo vai lembrar na mesa. Fluminense jogando a final da Libertadores, poupando os jogadores no Campeonato Brasileiro, e ele falou, não, vamos ganhar a Libertadores, depois a gente vai brincar no Campeonato Brasileiro. Perdeu a Libertadores e ele foi demitido porque o time estava sendo rebaixado no Campeonato Brasileiro daquele ano. Ou seja, não era um técnico pronto ainda. Hoje é diferente. Hoje é um senhor trabalho que ele está fazendo no Grêmio, irretocável sobre o aspecto técnico, tático, psicológico. Está fantástico o Renato por lá. Ô Flavinho, e um detalhe, hein, Flavinho? Ó, Palmeiras gastando bilhões em contratações, o Flamengo gastando trilhões em contratação, e o Grêmio, que muitos consideram o líder do Campeonato Brasileiro, é o Corinthians. O Corinthians tem um ponto a mais que o Grêmio, o Corinthians é em primeiro lugar. Eu acho que o Corinthians tem um time mais... um futebol não tão bonito, mas um futebol eficiente. O Grêmio não, o Grêmio tem um futebol bonito de se ver. É um detalhe, o Flávio Gomes. 7 jogadores da base
7. E algumas contratações muito questionadas no começo do ano e base boa. Eu acho que hoje, eu vi falando isso aqui, eu acho que tem muito time no Brasil que contrata jogadores de fora, contrata jogadores um pouco mais veteranos, muito pelo nome, muito mais por um nome que às vezes contratou o Lucas Barrios, gente. Não, peraí, tô falando o que o Beijo tá falando, tem 7 jogadores de base ali jogando. No time de ontem tinha 7. Então, se fez algumas contratações necessárias, né, e que deram muito certo. Então, por exemplo, o Barrios, para mim é muito claro que o Palmeiras não aproveitava mal. Só um detalhe, os 2 primeiros colocados do Brasileirão estão jogando com um time com a maioria jogadores da base. Tem que saber ver jogador, tem que saber enxergar futebol entre os jovens e parar com essa bobagem de só gastar dinheiro. Só gastar dinheiro contratando. Muita gente que vem, não joga, custa muito caro. Então o cara que entende, que conhece futebol, que vê futebol, que tem uma comissão técnica boa, que trabalha junto com a base, consegue descobrir jogador assim. Mas eu acho que o Grêmio fez algumas contratações bem expressivas. O Lucas Barrios é uma contratação. O Léo Moura, a gente questionava. O Léo Moura vai voltar a jogar. Contratações muito mais questionadas. O Cortez jogou bem ontem. Sim, mas é uma contratação expressiva. Não, o Grêmio fez contratações muito mais. Marcelo Gomes já estava lá. O Jeromel já estava lá. O Grêmio fez contratações muito mais questionadas. Muito mais. Ramiro já estava lá. Muito mais questionadas do que expressivas. O Barrios não foi questionado? Eu tô Barrios foi questionado. O Barrios a gente... Não, a gente nada. O que o Grêmio fez, contratação de mais peso que ele fez esse ano foi o Barrios. Sim, mas o Barrios era questionado que o Palmeiras foi mal. Ok, mas é um jogador com o mercado, com o investimento que o Palmeiras fez nele. Os outros foram jogadores para incorporar o elenco. O Léo Moura estava no Santa Cruz, foi rebaixado com o Santa Cruz. Muita gente achava, o Léo Moura. O Cortez torceram o nariz, eu mesmo. Cortez, muito mais questionado do que qualquer outra Agora, foi contratar o Michel no Atlético Goianiense, jogou a segunda divisão. Uma contratação pontual que está pagando. Tá jogando bem o Michel. Mas saiu atrás de Everton Ribeiro, de Borja. Não, até porque não tem dinheiro para isso. Agora, teve outras contratações que também não funcionaram. Tem que, por exemplo, o Grêmio contratou o Jael, o Cruel. Não dá. Contratou o Beto da Silva, um peruano, que até agora não jogou. Pode ser que ali na frente ele jogue e funcione, mas Clube até agora brasileiro só vai pra base quando assim, não tem dinheiro pra contratar? Só na Pindaíba. Porque com o dinheirinho no bolso ele sai gastando igual louco. Sai gastando. E se tiver um saldinho no cartão de crédito, eles saem detonando também. Depois como diz o Mano, compra, depois a gente vê como é que vai pagar. A gente vai falar muito do Flamengo daqui a pouco, é claro. Mas você pega, por exemplo, o Flamengo, que contrata. E tem na base um menino como o Vinícius Júnior. Não, tem vários. Você acha que não tem mais na base? Não, tem o Lincoln, tem o Vinícius Júnior, tem o Gianluca. Você acha que precisa? Falando sério, Léo Duarte, tem o... Base boa. Mas na entrou o goleiro agora, tá indo bem. O Thiago. Tá usando aí o Grêmio. E é necessidade. A gente vai falar do Flamengo depois. É por isso que eu reprovo o trabalho do Zé Ricardo. Ele foi técnico desses caras. Vem cá. Ele via todo mundo falar jogar. em treinador, porque a produção, na hora do programa, ele sai para o almoço. Você conseguiu a súmula de ontem? Consegui, sim. Eu estava dando uma olhada na súmula. O Mano foi expulso por gestos e palavras. Não teve palavrão, nada. E aí, ele foi advertido pelo árbitro. Chega. Aí ele continuou falando, com gestos, com aquela veemência toda que ele tem, com gestos. Aí o juiz expulsou. Eu acho que tá certo, não tem que ficar fazendo isso. E foi um momento quente do jogo. Aquela faixa de tempo ali estava pegado. E o lance anterior a essa última reclamação dele foi uma cotovelada que o Diogo Barbosa deu no Ramiro. Subiu para disputar a bola no alto, deixou o cotovelo, o Ramiro caiu, levou cartão o Diogo e ele foi reclamar. Aí se formou aquele bolo, o Mano entrou no meio, aí o árbitro, vai embora você, -1 para encher o saco. É mais fácil expulsar o técnico do que um jogador. Porque o jogador você influi diretamente, né, no campo. É essa jogada aí. Aí o Diogo levou o cartão amarelo. O Diogo Barbosa acertou. E ele falou, sai daí. Sai daí. Esse Léo reclama o tempo. Se ele jogasse bola do jeito que ele reclama, ele estaria jogando hoje, seguramente, no Barcelona. Lembra, jogou no Palmeiras. Esse Léo, não lembro dele. Jogou no Grêmio e no Palmeiras. Jogador mediano, nada além de mediano. Que se acha o rei da cocada preta. Reclama o tempo inteiro. Reclamou com a bandeirinha, tomou um impedimento. Reclamou com razão, tinha um impedimento. Mas gente só reclama. E bola? Tomou 3 gols. Por que ele não protegeu a zaga dele, ao invés de ficar reclamando? Você entendeu?
Quer dizer, porra, todo mundo enche o saco do árbitro, enche o saco do bandeirinha. Pô, chega disso. E era lance pra cartão, né? E era lance pra cartão. Claro que sim. Meu menino, Diga. presta atenção. Os 3 clubes que a gente não, toda a imprensa cansa de falar no começo do campeonato eram o Palmeiras, o Flamengo e o Atlético Mineiro. Debacle do capital. Quantos gols tem o Flamengo no Campeonato Brasileiro? O Flamengo deve ter uns 7, 10. 10. Quantos gols tem o Palmeiras no O Campeonato Palmeiras fez Brasileiro? 4 com o Vasco, No fez 4 Vasco com o Bahia, tem um pouco né? mais, deve ter uns 12. 11. E quantos gols tem o Atlético Mineiro no Campeonato Brasileiro? Deve ter menos, 8. Não, acho que uns Deve 10. ser pouquinho. 7. Inverti tudo. Quantos gols tem o Grêmio no Campeonato Brasileiro? 14. Quanto? 18, né? 18? Quanto? Eu acho 14, eu ia falar 14. 15. 14, 15. Quanto? Posso falar? Não, que você leu aqui. 21. 21. O Grêmio tem 21 gols no Campeonato Brasileiro. E tá disputando a Libertadores também, porque E o único a jogo de Libertadores Corinthians- serve de muleta o pra Corinthians. muito técnico Ah, sim, mas explicar isso serve o pra campanha sempre. ruim. O A Corinthians- única derrota do Grêmio Quando jogou com o time botou reserva. 10 reservas contra o Sport, perdeu lá em Recife. E saiu vencendo. O retrato, Fez 2-0. o retrato que a gente pode ver de Corinthians e Grêmio é isso aqui, olha. O Corinthians tem 14 gols marcados. Quantos gols sofreu o Grêmio no Brasileirão? Mais do que o Corinthians. O Grêmio deve ter tomado uns 9. 15. 10. Corinthians tomou 5. É a diferença. O Corinthians tem um time fechadinho. O Grêmio joga pra frente. O Grêmio, Não, o Grêmio tecnicamente ontem, falando, é mais olha, até interessante de conversei assistir do que o com um Corinthians. torcedor do Grêmio hoje, mano, só para retratar isso, e o torcedor é bom que ele guarda as memórias afetivas, né? O Grêmio ontem, se a gente pegar o final do jogo, 3-3, fora de casa, o Grêmio vai pra cima do Cruzeiro. Na Chapecoense ele meteu 6 fora de casa. Exatamente. Mas assim, é um jogo que, historicamente, não só o Grêmio, como a maioria dos times, tô jogando fora de casa contra o Cruzeiro, 3-3, 40 do segundo tempo, vou ficar aqui atrás, vou segurar o jogo, não vou pro ataque. O Grêmio foi pra cima. Ele até correu o risco de sofrer o gol do Cruzeiro, mas até o último instante ele tava lá. A última bola do jogo é a cabeçada do Jeromel, né, no escanteio, que ele quase faz o 4º gol. Essa é a mudança de postura, assim. Eu não vou me satisfazer em empatar com o Cruzeiro aqui. Eu quero ganhar o jogo. Sim, mas essa é a diferença, entre os líderes do Corinthians. campeonato. Corinthians, que tem um ponto a mais do que o Grêmio, O Corinthians também faz isso, né? fora de casa. Com menos intensidade. Os resultados fora de casa de Corinthians e Grêmio é que fazem a diferença no campeonato. Eles têm o mesmo, você falou, é verdade. O Corinthians e o Grêmio, fora de casa, eles têm os dois ganharam 3 jogos. A diferença Os dois é fora de ganharam 3 casa. jogos. Em casa Porque os eles dois fazem... perfis são diferentes, É, né, Pascoal? não. O Grêmio é um time mais agressivo que o Corinthians. O Grêmio buscar tem o uma resultado. melhor proteção aos zagueiros, uma boa proteção aos zagueiros, mas os caras que estão no meio campo, eles sabem jogar. Eles têm fluência para fazer o time jogar. O Corinthians tem uma definição tática um pouco mais estática, né? Dos 2 volantes, dos 2 meias, dos 2 atacantes. Né, dos homens, quem sai pela beirada, volta o Rodriguinho para fazer o lado do campo, volta o Romero. Então, tem uma definição um pouco mais clara. O time do Grêmio não. O time do Grêmio tem os 4 do meio campo. O time do Grêmio joga com 4 volantes. Mas esses caras se misturam, né? E dão essa qualidade para a saída de jogo do time do Grêmio. Acho que é uma maldade você falando, falar o Grêmio que é melhor, né? É uma maldade você falar que o Grêmio joga com 4 volantes. Entendeu? Não. Com 4 jogadores no meio campo. São 4 meias, vamos mudar. 4 meias. Na verdade, de origem, são 3 volantes. Eu não estou te criticando. Porque do lado esquerdo é o Pedro Rocha, que é um atacante. O Ramiro pela direita, que não é na posição de volante. É aberto pela direita, embora seja um volante de origem. E aí 2 volantes, como o volante mesmo de São Michel e o Arthur, hoje. Né? Chegou a jogar recentemente com o Maicon. Esse moleque... Aí, mas com o Maicon adiantou o Arthur para ser meia. Mas aí com o Maicon chegou a jogar com o Ramiro de volante, os 2 volantes. Chegou a jogar lá atrás. Mas quando joga o Maicon, por exemplo, o time com a velocidade da saída do time do Grêmio, com o Maicon para. Por isso ontem ele foi pro banco. O Maicon pisa na bola, espera o time passar. Por isso ontem o Renato segurou o Maicon Então, para dar velocidade e botou o Everton. Na opinião de vocês, qual a principal diferença do Corinthians pro Grêmio? A velocidade de transição do meio para frente. Eu acho que o Grêmio é um time mais técnico. É um time que tem jogadores aí que podem fazer mais diferença do que os jogadores do Corinthians. O Corinthians ele se destaca pela parte tática, o Grêmio se destaca pela parte técnica. Eu acho que os dois são muito fortes taticamente. Eu também acho. Os dois são fortes taticamente. Eu acho que a personalidade do time do Corinthians é mais defensiva. Com o perfil pessoal, às vezes até do técnico. O Corinthians claramente é um time que eu acho que ele está em evolução. Acho que o Grêmio já chegou no topo dele e o Corinthians está evoluindo. Até pouquíssimo tempo atrás, o Corinthians era conhecido como o time da retranca para jogar no contra-ataque.
do jogo com o Santos pra cá, é que ele começou a sair mais pro jogo, propor mais o jogo, como a gente fala. Foi um time construído a partir da defesa e que agora está construindo melhor o seu sistema ofensivo. O Grêmio não, ele já vem pronto há mais tempo, então ele já se solta mais naturalmente. Peraí, deixa eu chamar no Twitter. Grêmio tem ainda o dedo do Roger. Deixa eu só chamar no... tem o dedo do Roger aonde? Para aí, nossa relação tá não vai embora. Calma, não vai chorar, não vai embora. Calma. Dessa vez quem vai chorar não é minha mãe, é a mãe dele. A minha mãe não vai chorar dessa vez, não. Do Roger, você não queria? Vai dormir. Quem tem dedo do Roger nesse time? Não pode falar do Roger. Não, mas o que tem o dedo do Roger? Esse time... Eu quero saber o seguinte. Não. Por que é que você persegue o Roger? Eu não persigo nada. Foi ele que montou esse time do Grêmio. Foi ele que montou esse time do Grêmio. Então vamos lá. Não é esse time é a cara do Renato Gaúcho. Olha só, então eu vou falar o seguinte. O time do Corinthians tem a cara e o dedo do Tite. Tem. Então não tem? Tem também. Tem, porque os técnicos que os sucederam souberam aproveitar o bom do que foi feito e acrescentaram coisas. Exatamente. O Renato acrescentou ao time do Grêmio. Ele pegou uma base sim, mas, por exemplo, com o Roger, o Ramiro era banco, o Ramiro não jogava. E hoje o Ramiro é um dos principais jogadores do Grêmio. Ou alguém discute isso? Não, ele deu... Ele não jogava, ele melhorou. Agora, ele aperfeiçoou. Esse time foi esqueletado todinho pelo Roger, gente. Sim, esse time é o time do Renato Gaúcho. Mas é do futebol. E ele foi evoluído a partir da entrada do Renato. O time do Grêmio, do rendimento dele no final do ano passado, da fase final da Copa do Brasil, até hoje em dia, é superior ao rendimento do time do Roger. Claro. Mas esse toque de bola, essa velocidade que o time impõe, isso vem da época do Roger. Sim, o toque de bola sim. Inclusive no Campeonato de brincadeira comigo, pô. Aí daqui a pouco o Grêmio ganha. O Grêmio ganha a Libertadores, o Brasileiro, o Gaúcho, a Champions League. Os caras vão falar, olha, esse time é do Roger. Me estranha. Aí se o Grêmio cai... Eu falei que o time é do Roger. Ô, Pascoal, se o Grêmio cair... tem ainda o dedo do Roger. Viu o dedo? Eu vou te falar onde tá. Aí se o Grêmio cai, eles vão falar o seguinte, o Renato Peraí, aquele tricampeonato do São Paulo. A culpa é de quem? Deixa eu só botar uma enquete no Twitter. Põe uma enquete no Twitter aí. Quem tá jogando melhor hoje? Hashtag FSR Corinthians, hashtag FSR Grêmio. Não, você perguntou errado. Qual jogo o Sormani tem que ir de terno? Do Corinthians ou do Grêmio? Ele vai de terno, meu. Chapéu Panamá. Ferro de linha, Então chapéu Panamá. põe aí. Qual E sapato bicolor. Quem está jogando o melhor futebol do Brasil hoje? Hashtag FSR Corinthians, hashtag FSR Grêmio. Fala. Aquele time de São Paulo que foi tricampeão brasileiro, foi um trabalho que inclusive o senhor disse, num passado não tão distante, que foi iniciado pelo Cuca. Eu nunca falei isso! Eu nunca falei isso! As pessoas aqui do programa... Não, você está sendo mentiroso! Ele está perseguindo o Roger. Ele persegue o Roger. Não, ele é mentiroso! Esse trabalho foi iniciado pelo Cuca. Ele é mentiroso! Tem de entregar a taça pro Cuca também. O Mano está sendo mentiroso. O Mano está sendo mentiroso porque eu sempre falo aqui, pra mim não tem esse negócio quem montou. Pra mim o que vale é quem tá lá dirigindo. Tem quem montou. Porque se cai, aí os caras, eles usam... Nunca falei isso não. O tricampeonato brasileiro é graças ao Muricy Ramalho. Não tem nada de quem montou o time, O time do campeão brasileiro do Palmeiras do ano passado, o Marcelo Oliveira, tem participação? Não é porque você pediu um jogador que você tem participação. O Oswaldo foi campeão do mundo lá em 2000. Não era o trabalho do Luxemburgo. Pra mim não, pra mim é o Oswaldo. Eu discordo. Não é porque o fulano contratou, eu mandei buscar um jogador, que vale quem aquele torneio de verão não teve o dedo do Luxemburgo. Quem está fazendo, pra mim o que vale é quem está treinando. Se o Grêmio está jogando muito hoje, chama-se Renato Gaúcho. Claro, não tem nada de Roger. Ninguém está dizendo o contrário. O Roger dirige o Atlético Mineiro, amigo. Ninguém está dizendo o contrário. A gente Você vai discordar? Está pontuando com ele? De que esse time ainda tem... Você está cutucando o Flavinho. Você acha que eu não sei? Animal, mala. Ele está te provocando, é isso? Acho que eu vejo ele, acho que eu não vejo nada. Eu tenho visão periférica, ele fica cutucando o Flavinho. Como é que ele cutuca o Flavinho? Vamos ouvir aí, então. Nem que esse papinho me cutuca não, mano. Vamos ouvir aí. Coitado do Flavinho. Olha, se tivesse... Pagar, pior que eu não acho nada do que ele tá falando e sou obrigado a falar porque ele fica me cutucando. Fala que ele não roda comigo aí, vai ver. Eu não acho nada disso. Fábio Sormani de maneira covarde. Fábio Sormani não quer intriga. Fábio Sormani quer tirar os méritos do Renato Gaúcho e não vai conseguir. Ele tá querendo falar que é o Roger que tá dirigindo o Grêmio. É o Renato. Quem foi campeão foi o Renato, não foi o Roger. Vamos ouvir aí Mano Menezes e Renato Gaúcho, os dois. Duas boas entrevistas sempre. Vamos ouvir.
Então foram 3 bolas na trave contra uma equipe que, né, é a segunda melhor campanha do Campeonato Brasileiro e que vem jogando fora de casa grandes jogos, como fez no início da semana aí contra o Fluminense lá no Rio. Então a gente tinha as nossas preocupações, escolhemos uma maneira de jogar com um jogador um pouco mais móvel, exatamente para preencher espaços e criar jogada com Sobis, no lugar de Ávila em relação aos jogos anteriores. Acho que a equipe se ouve bem e o caminho é esse. O Romero, né, conquistou essa condição dentro do campo, primeiro com dedicação, ajudando a equipe na improvisação que precisamos como lateral direito, né? E eu acho que a gente procura, pelo menos, às vezes a gente não consegue, dentro da concepção de todo mundo, ser justo, mas eu procuro ser. Eu acho que ele vem fazendo por merecer todo esse carinho que o torcedor tem com ele e fazendo a gente acreditar muito que ele pode solucionar boa parte dos problemas que temos aí no meio de campo, não só de marcação, mas também como condução da bola, bom passe, boa saída, que eu acho que nós precisamos melhorar um pouco. Na minha opinião, foi o melhor jogo do Campeonato Brasileiro, pelo que as duas equipes apresentaram em campo. O Cruzeiro é uma grande equipe, bem treinada pelo Mano, é sempre muito difícil jogar aqui no Mineirão. Não só pelos 6 gols, entendeu? Mas pelas jogadas, pelas oportunidades que as duas equipes criaram. Então, na minha opinião, foi o melhor jogo. O Grêmio jogou 2 jogos muito difíceis contra as duas grandes equipes fora de casa. Foi contra o Fluminense e contra o Cruzeiro. O Grêmio conseguiu 4 pontos. Eu acho que o importante é você sempre pontuar fora de casa. O Grêmio joga, seja em Porto Alegre, seja fora, para ganhar, para vencer. Eu acho que a maior prova é isso. O Grêmio é o time que mais faz gols fora de casa. Saímos 3 vezes na frente, cedemos as 3 vezes o empate. Mas está de bom tamanho. Não é fácil você jogar contra o Cruzeiro aqui. É lógico que nós queríamos vencer para conseguirmos a liderança do campeonato. Mas nós estamos ali. O importante é pontuar, o que falei. Estamos em segundo lugar. Conseguimos, como falei, esses 4 pontos dos 6 que nós disputamos fora de casa. Agora nós temos 2 jogos dentro de casa e a gente pretende também pontuar e isso é buscar o primeiro lugar ou não, isso é questão de tempo. Eu acho que o mais importante de tudo é nós estarmos naquele bolo, naquele pelotão da frente. Esse é o nosso objetivo. Esse é o nosso objetivo. Parabéns para o Renato Gaúcho, parabéns para o Mano Menezes. Foi, sem dúvida alguma, o melhor jogo do Brasileirão. Oswaldo Pascoal, novamente ele está sendo oferecido no mercado. Vocês no plural. Vocês contratariam Nilmar? Não. Relação custo-benefício é péssima. Pois é, você acha que não tem, de novo, será que não tem algum moleque de 20 anos jogando? Exatamente. Olha, dependendo do clube, sim, contrataria. O Nilmar, na tua opinião, general, cairia bem em qual clube? General? Em vários. Eugênio Leal. Não, você falou general. Não falei. Ele chamou de general da beleza americana. Ele falou Eugênio Leal muito rápido. O general é outro. Quem que é o general? O general aqui do programa, nós temos um general, para quem assistiu Beleza Americana, o filme. O general que no final, né, tá aqui. Esse é o nosso general. Mais cedo ou mais tarde vai vazar isso aí. Fala, Eugênio. É claro que você não vai contratar o Nilmar hoje pagando o que pagaria